Muito boa tarde, estamos em direto desde Lousada Barrosas, o último troço desta edição do TAP Rally de Portugal, o último dia dominado por Tommy McKinnon, o piloto que por problemas mecânicos esteve muito mal no princípio do rally, na primeira etapa. Hoje Tommy McKinnon está a ganhar todas as classificativas. Veremos se isso acontece também aqui nesta que vamos acompanhando, Lousada Barrosas, a última classificativa do TAP Rally de Portugal. Um traçado muito sinuoso, uma classificativa lindíssima, com uma parte final que pode proporcionar um grande espetáculo, e é isso, são as imagens dessa parte final do troço de Lousada que vamos acompanhar aqui em direto. Uma classificativa com cerca de 16 km, um pouco menos de 16 km. Inicialmente estavam previstos estes 14.1 que estão a ver, depois ela foi ligeiramente aumentada e tem nesta altura 15 km 850 metros. Aqui vai terminar em termos competitivos esta edição do TAP Rally de Portugal, que Colin McRae dominou desde o início até ao fim. Colin McRae, que depois da Boboreira, portanto do troço anterior, portanto à entrada para este troço de Lousada Barrosas, estava na frente com uma vantagem confortável de 20 segundos e meio sobre Carlos Sainz. Terceiro Didier Auriol a 25.8, depois Richard Burns a 57 segundos. Tommy McKinnon ainda recuperou até à quinta posição, está a 1 minuto e 9 com mais 2 décimos. Bruno Thierry fecha os lugares pontuáveis com 7 minutos, 9 segundos e 1 décimo de diferença relativamente a Colin McRae. É esta a classificação que não deverá alterar-se neste troço muito sinuoso de Lousada Barrosas. O nosso convidado hoje no helicóptero SIC é o Pedro Matos Chaves, bem mais alto do que este senhor, o Pedro Matos Chaves, que teve um problema mecânico no troço de Boboreira e acabou por ficar pelo caminho. Pedro, muito boa tarde. Como é que já viu este traçado? Já o conhece em boa parte? O que é que se pode dizer sobre este traçado de Lousada? Bom, este traçado é um traçado muito bonito, foi feito este ano, esta parte final é nova, não se fez o ano passado, mas todo ele é um traçado de bom piso, com muita técnica, é um troço muito giro, é pena ser o último troço de rally e as diferenças estarem como estão, que ninguém vai andar ao ataque aqui, mas de qualquer maneira é um troço de agrado a todos os pilotos. O Pedro Matos Chaves, o que é que se passou com o seu carro? Bom, o nosso carro ontem tivemos uma fuga de água na zona de Viseu e na Aguieira mais propriamente, e o motor começou a aquecer, não havia nada a fazer, tínhamos 3 troços seguidos sem assistência e o motor aqueceu em demasia e acabou por partir. Ficamos de fora, é pena, mas estes rallies de campeonato do mundo é preciso contar com a mecânica, porque tem uma palavra grande a dizer, são muitos troços, são rallies muito exigentes. Enquanto esteve em prova, gostou do que fez? Gostei, acho que sim, andamos bem, tivemos um bom ritmo em relação ao Rui Madeira, que era o nosso ponto de referência, e ganhamos-lhe alguns troços, ele ganhou-nos outros troços. Acho que estávamos ali uma guerra gira, atracei-me no primeiro dia em Ponte de Lima, quando partimos um amortecedor, mas a partir daí andamos taco a taco com o Rui Madeira e isso desfez-me bastante, porque é o meu 7º rally em terra e penso que tivemos uma evolução bastante positiva ao longo do primeiro ano de rallies. Essa evolução traduz-se também na primeira vitória em rally que o Pedro Matos Chaves conseguiu no rally do Futebol Clube do Porto. Sim, foi há cerca de 3 semanas a nossa primeira vitória, deixou toda a equipe muito contente, a mim próprio também, e agora no Rally de Portugal, que é a maior festa dos rallies nacionais durante o ano, o andamento que conseguimos impor na zona de Faf e ontem na zona de Sverdlovga e Ladário deixou-nos bastante satisfeitos e motivados para o futuro. Pedro Matos Chaves, com a vitória no Rally do Futebol Clube do Porto, chegou à liderança no Campeonato Nacional. Uma liderança que perderá para o Miguel Campos, tudo indica, neste momento portanto, depois do Miguel Campos conseguir esta prestação, ele está nesta altura em 12º no Rally, passará a ser ele o líder do campeonato. É, mas não é muito grave, o campeonato é grande, está muito no princípio e ainda temos muitas provas de asfalto, os Kitcar ainda vou ter uma palavra a dizer e eu próprio espero ainda conseguir ganhar mais algum rally este ano, de maneira que quanto ao campeonato ainda é um pouco cedo.
Sim, senhor, está tudo em aberto. Estamos a ver na imagem o helicóptero SIC, onde está o nosso convidado hoje, que é o Pedro Matos Chaves. No final do troço está o Paulo Camacho e também o Carlos Dias da Silva. Eu passava para eles a palavra. Como é que é o ambiente por aí? Aqui este ambiente o ambiente no fim desta classificativa é de muita expectativa, está cheio de fotógrafos, cheio de repórteres de imagem, está muita gente, isto é uma zona bastante acanhada por baixo de uma tenda que talvez se veja do helicóptero e aguarda-se com expectativa que surja o carro de Colin McRae nas últimas curvas do circuito desta especial. Neste momento ainda não surge no horizonte, ainda não há Colin McRae à vista, está toda a gente a olhar lá para o fundo. Aqui há cerca de 150, 200 metros de classificativa visível deste ponto. A tomada de tempos é a cerca de talvez alguns 50 metros do local onde me encontro e toda a gente aguarda a chegada de Colin McRae. Colin McRae, que estará já na parte final deste troço de Lousada Barrosa, já o temos na imagem. Colin McRae, o homem que atacou em Ponta de Lima nas duas primeiras classificativas de estrada desta edição do TAP Rally de Portugal e atacou de imediato para a vitória, garantindo desde logo mais de 40 segundos de vantagem sobre a concorrência, o que quer dizer que depois Colin McRae passou o resto do rally, os segundo e terceiro dias, a gerir o que conseguiu amealhar nas duas primeiras classificativas. Colin McRae, um piloto que, como sabem, de condução espetacular, mas que tem aqui muito tempo para gerir. O que é importante é não cometer nenhum erro nestes últimos quilómetros do TAP Rally de Portugal, e Colin McRae não o vai cometer com certeza, Pedro. Não, vem andar bem, com muita calma, evidentemente, tem uma margem muito segura, mas é sempre espetacular. Estes pilotos até 80% das suas capacidades dão um espetáculo grande, é um bailado contínuo por este troço fora, mas com segurança seria estúpido fazer agora qualquer erro desnecessário. Pedro Matos Chaves, fazendo uma análise do que foi o comportamento do Colin McRae, o que é que se poderia dizer? É uma vitória muito de estratégia. Sim, Colin McRae ganhou este rally no primeiro troço, nas duas passagens por Ponte de Lima, vinha com talvez o ritmo de Safari, digamos assim, os troços muito duros, e ele imprimiu um andamento fora do normal, muitíssimo rápido, conseguiu ali uma vantagem que lhe deu para encarar o resto do rally com certa precaução e gerir a margem até ao fim. Repare-se que ele daí para cá ganhou poucos troços, tem vindo a manter o ritmo, só o ritmo necessário. Colin McRae, o piloto que tem aí na imagem, ele vai ser pelo segundo ano consecutivo o vencedor do TAP Rally de Portugal e consegue também para o novíssimo Ford Focus a segunda vitória consecutiva em provas do Campeonato do Mundo. Colin McRae levou o Ford Focus ao Rally do Quénia e depois de ter sido terceiro, mas depois desclassificado e de ter conseguido o terceiro lugar, não por intermédio de Colin McRae, mas por intermédio de Thomas Hagström no Rally da Suécia. Portanto, a mostrar-se o Ford Focus muito fiável, muito bom nos pisos mais duros, até porque foi exatamente na parte mais dura do TAP Rally de Portugal, no início em Ponte de Lima, que ele ganhou maior distância. Pedro Matos Chaves, o Ford Focus está a mostrar-se um carro muito fiável nos pisos mais difíceis. Sem dúvida, um carro bastante rápido, fiável. O piloto também em muitas ocasiões faz a diferença, é um piloto extraordinário, mas de facto começaram o ano em grande e o problema que tiveram com a bomba d'água e nada afetou a performance do carro. O Colin McRae é um vencedor com muito mérito deste rally, já o foi do Safari, mas também a Ford tem grande responsabilidade nesta vitória. Estamos mesmo a acompanhar a parte final da prova de Colin McRae. Aliás, ele já passou a tomada de tempos e dirige para o local onde está o Paulo Camacho. Palmas para Colin McRae, que chega assim ao final do TAP Rally de Portugal em termos competitivos. Paulo Camacho. O Paulo Camacho e o Carlos Dias da Silva, que estão no final deste troço, muita gente ali à volta do carro. 12 minutos, 02 segundos, 7 décimos é o tempo de Colin McRae. Podes repetir? Yeah, very good there. Very pleased. The car has been worked incredibly well. Everything, the tyres, the suspension, so we're very happy. Now you are near to Tommy McKinnon
fighting for the leadership of the championship. This is the year for you to be the champion. Okay, it's still a long way to go, but at the moment everything looks very good. This is a new car, the fourth rally for the Ford Focus and the second winning. This is what we can call the best car of the championship. Okay, it's still a very new car, but no one else has managed to do that with a new car, so it's very good. Thank you very much, congratulations. Tivemos a ocasião Colin de... McRae, obviamente Sim. contente com esta previsível vitória, diz que o carro, apesar de ser um carro muito recente, é um carro muito competitivo, é um carro... Bom, Colin McRae que com esta vitória passa a somar 20 pontos. Se Tommy McKinnon conseguir assegurar o quinto lugar, fará 22 e, portanto, ficam os dois separados apenas por 2 pontos dos primeiros lugares do Campeonato do Mundo. Estamos a ver o segundo classificado, Carlos Sainz, o espanhol Carlos Sainz, a caminho do segundo lugar nesta edição do TAP Rally de Portugal. Repete-se no fundo aquilo que aconteceu no ano passado, mas eu diria com menos emoção. O ano passado Colin McRae também geriu uma vantagem ampla, mas deixando que a diferença entre ele e Carlos Sainz fosse mais escassa, o que trouxe à parte final do Rally do ano passado muito maior emoção do que aconteceu relativamente a este ano, em que Colin McRae disparou logo no início e depois nunca deixou a concorrência aproximar-se perigosamente. 20 segundos e meio a vantagem com que Colin McRae entrou para o final deste rally, para este último troço, sobre Carlos Sainz, o piloto que tem agora na imagem, o piloto da Toyota, que está a segurar o segundo lugar, que não é muito ameaçado porque o terceiro é Didier Auriol. Pedro Matos Chaves, não é muito de acreditar que Auriol venha a apanhar o Sainz. Não, eu penso que não. Haverá ordens de equipe para eles não se pegarem um com o outro, digamos assim, para não porem em causa um excelente resultado para a Toyota também, um segundo e um terceiro lugar. Dá muitos pontos para a marca e nada havia a fazer, nada ganhavam com uma luta interna entre os dois pilotos, poderia pôr em causa o resultado. Vamos então diretamente para o Paulo Camacho, Carlos Sainz no final do troço. 12:02.7 foi o tempo de Colin McRae. Vamos saber o tempo do Carlos Sainz, a imagem, repetição da parte final do percurso de Sainz. 11 minutos 54 segundos e meio foi o tempo de Sainz. Isto quer dizer que Colin McRae ganhou o Rally de Portugal. Carlos Sainz a recuperar ainda 8 segundos. 8 segundos e 2 décimos. Carlos Sainz, que não abre sequer o vidro para os repórteres que pretendiam falar com ele ali na zona do stop. Sainz a parar agora um pouco mais à frente. Paulo Camacho. Bom, penso que não é possível. O Carlos Sainz já foi embora e o Didier Auriol, o segundo piloto da equipa Toyota, que têm agora na imagem, já na parte final da sua participação neste TAP Rally de Portugal. Auriol, que ganhou 3 classificativas, uma no primeiro dia. Carlos Sainz aqui. Carlos, contente ou não com este resultado, Carlos? Sí, estoy contento. De momento voy a esperar. Esperava ganhar? Voy a esperar a ver el tiempo de Auriol. Carlos Sainz, Carlos Dias da Silva teve a oportunidade de falar brevemente com Carlos Sainz, o piloto que nesta altura é o mais rápido, bateu largamente o tempo de Colin McRae. Já vimos Didier Auriol também a cometer ali um erro. Eu penso que o Pedro Matos Chaves também viu e poderá comentar aquele erro de condução do Didier Auriol. Pedro. Sim, foi um erro pequenino, digamos, deixou sair um pouquinho largo de uma curva. A berma era pequenina e ele subiu um bocadinho a berma e andou ali 2 ou 3 metros até apanhar o carro outra vez. Nada de especial, nestas classificativas longas por vezes acontecem estes pequenos deslizes e em nada pôs em causa o resultado que com certeza vai conseguir.
Didier Riol. Os Toyota têm estado muito bem para os Toyota. Carlos Sainz já foi o mais rápido em 4 das classificativas, não contando com esta de Lousada, onde até agora tem melhor tempo, mas apenas terminaram ele e Colin McRae. Didier Riol ganhou 3 classificativas, portanto, para já 7 dos Toyota contra 6 ganhas por Colin McRae, todas na primeira etapa. Baltar, e depois no segundo dia ele ganhou 5 das 8 classificativas desse primeiro dia, em que ele desde logo conseguiu garantir a vitória no TAP Rally de Portugal. No final está já Didier Riol. Vamos lá ver se o piloto francês abre o vidro. 11 minutos 53. 4 é o tempo de Oriol, foi mais rápido do que Carlos Sainz, portanto. 11:53.4, 1 segundo, ponto 1, melhor do que Carlos Sainz. Não adianta nada em termos de classificação neste rally, e aqui está o momento em que Didier Riol pisou excessivamente a berma do lado esquerdo e depois o carro saltou para a berma do lado contrário sem quaisquer consequências, a menos se não perder por ali talvez 1 segundo. Pedro Matos Chaves. Bom, o Pedro não me terá ouvido agora, mas de qualquer modo, Oriol a fazer o melhor tempo aqui em Lousada Barrosas. Portanto, aqui temos Didier Oriol com o melhor tempo, Carlos Sainz mais 1 segundo e 1 décimo, Colin McRae mais 9.3, o que quer dizer que McRae andou muito à defesa, Pedro Matos Chaves. Sim, era de esperar, era impossível esperar que ele batesse aqui o recorde do troço ou que fizesse um tempo perfeitamente de ataque, ou pelo contrário, tinha que jogar a defesa, fazer o troço sem cometer erros, e um tempo andando a 80%, 70% servia-lhe perfeitamente. O Didier Oriol vinha andar depressa, reparou-se que ele vinha andar depressa, talvez também para querer forçar o Carlos Sainz a andar depressa, fez aqui um pequenino erro, ainda assim foi buscar 1 segundo ao Carlos Sainz. É de facto, estes pilotos andam sempre depressa, até para nem se desconcentrarem, porque andar devagar demais pode facilitar as coisas para cometer um erro. Estamos a ver Richard Burns, o piloto da Subaru, que já ganhou 3 classificativas nesta edição do TAP Rally de Portugal, a passar ali muito bem, o Richard Burns, um piloto muito jovem, que o ano passado esteve na Mitsubishi, este ano passou para a Subaru, mas sem ter até agora conseguido grandes resultados nesta edição do TAP Rally de Portugal. Richard Burns estará a fazer a sua melhor prova desta temporada, também vamos apenas na 4ª prova do Campeonato do Mundo. Richard Burns a ficar nos pontos, a garantir assim 3 pontos, mais do que conseguiu nas provas anteriores, somando 5 no total do campeonato. O campeonato que nesta altura, se Tommy McKinnon mantiver o 5º lugar no rally, manterá assim o 1º lugar na liderança do Campeonato do Mundo com 22 pontos, mais 2 do que Colin McRae, deixando Didier Oriol na 3ª posição com 17 pontos. Carlos Sainz será o 4º com 16. Todos os outros pilotos vêm bastante mais para trás. Joachim Kühnen é o piloto que está no 6º lugar com apenas 7 pontos, menos 9 do que o 4º, que é o espanhol Carlos Sainz. Richard Burns, no final desta classificativa de Lousada Barrosas, já saberemos o tempo do piloto da Subaru. Richard Burns abriu o vidro, será talvez possível ouvir o piloto. 12 minutos 011 é o tempo de Richard Burns. 12:011 é o 3º tempo, melhor 1 segundo e 6 décimos que Colin McRae, mas claramente pior do que fizeram os 2 carros da Toyota. Da imagem, o britânico Richard Burns. Burns que terá também, ele está pressionado por Tommy McKinnon, mas a diferença de mais de 12 segundos sobre Tommy McKinnon permite-lhe alguma gestão, digamos assim, na defesa do seu 4º lugar, Pedro.